Bom dia, oitavo ano. Bom dia, meus queridos. Olha aí, Marcos Frazão, mais uma aula remota com vocês. Trago-lhes para vocês hoje uma pequena revisão sobre fatoração. Isso mesmo, fatoração, aquele conteúdo de álgebra em que o aluno tem muita dificuldade. Então, pensando nessa situação, preparei para vocês aí uma pequena revisão sobre esse assunto. Espero que vocês entendam e compreendam e pratiquem depois, né? Então vamos lá. Fatorar é o mesmo que decompor o número em fatores primos, isto é, escrever o número através da multiplicação de números primos. Na fatoração, utilizamos os números primos obedecendo a uma ordem crescente de acordo com as regras de divisibilidade em razão do termo a ser fatorado. Números primos são aqueles que podem ser divididos somente por um e por ele mesmo. Vocês sabem que os principais números primos, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí por diante, né? Então, os números primos, como eu já falo aí, são os números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Ou seja, ele só possui dois divisores. Só que, em fatoração de polinômios, você vai se deparar com letras e números, né? Então, na fatoração de polinômios, devemos escrever o mesmo através do produto entre outros polinômios. As fatorações mais conhecidas são fator comum, que é o famoso fator comum em evidência, agrupamento, diferença entre dois quadrados, trinômio quadrado perfeito e trinômio da soma e produto. Então, são esses aí os principais casos de fatoração. Você aprendendo esses 4 casos aí, os outros ficam muito mais fácil. E esses 4 aí é o principal tópico desse assunto. Aprendam eles, meus queridos, que vocês resolvem todas as frações algébricas. Por isso que eu voltei mais uma vez para vocês, fazendo essa revisão, porque eu sei que todos vocês estão com muita dificuldade em frações algébricas. Então, se não souber fatorar, não vai saber resolver frações algébricas. Ok? Então, temos aí o primeiro caso. Fator comum em evidência. Aí temos aí 2x. Na verdade, nós temos aí x ao quadrado mais 2x. Aí você pergunta, o que é que tem em comum aí, professor? O que tem em comum aí é justamente o x, né? Todos os dois têm um x aí, né? Tem um x no primeiro, como tem um x no segundo. Então, a gente isola, deixa em evidência o x, e dentro dos parênteses, x mais 2. Vamos tirar a prova real, ver se realmente vai dar certo. Multiplica, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Beleza? Então, esse aí é o fator comum em evidência. Beleza? Próximo caso, fatoração por agrupamento, que é o fator agrupamento. Então, nesse primeiro caso, tu tem ali, ó, 2yx menos 6y mais 3. Dentro do fator agrupamento, tu sabe que tem fator comum em evidência. É só observar os dois primeiros termos e depois os dois últimos. Nos dois primeiros, o que tu tem em comum, tu tem aí, na verdade, aí foi feita uma organização, né? Foi feita uma separação aí melhor para poder resolver. Esse 6y foi trocado com o x, o menos x, ó. Aí dessa forma você tem em comum o y e o y. Então no caso o primeiro e o terceiro termo são fatores comuns. O segundo e o quarto são outro tipo de fator comum, não é? É isso? É isso mesmo? Vamos ver? Não, é isso mesmo. Os dois primeiros tu vai isolar o x,
que multiplica 2y menos 1. Se tu multiplicar o x vezes 2y, vai dar 2yx. Se tu multiplicar o x vezes menos 1, vai dar menos x. E os dois últimos, menos 6y mais 3. Isola-se o 3, que multiplica 2y menos 1. Tu sabe que o 2y menos 1 é igual àquele outro 2y menos 1. Tem que ser iguais isso aí, né? Os dois que ficaram fora, x e menos 3. Fica dentro dos parênteses e repete apenas uma vez esse 2y menos 1. Tá aí o resultado do fator agrupamento. Diferença dos quadrados. Nesse, sempre vem dois termos, com sinal negativo no meio. Observe os extremos. Se os dois possuem raiz quadrada exata, então diferença dos quadrados. É só tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Olha aí, raiz quadrada de 4x ao quadrado, né? 2x. Raiz quadrada de 16, né? 4. Então vai ficar dois resultados entre parênteses, só que o primeiro fica mais e o segundo fica menos. E o último, trinômio quadrado perfeito, famoso TQP, é só tirar a raiz quadrada dos extremos. Para você identificar um trinômio quadrado perfeito, basta ver que tem três termos. E os dois termos dos extremos, é só tirar a raiz quadrada deles. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 81, 9. X mais 9 ao quadrado. Acabou a questão. Então tá aí, meus queridos. Chegamos ao término de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima, vocês terão mais revisões e assim por diante. Fiquem com Deus. Um abraço forte a todos e se cuidem.